E aí, galerinha do canal Onyaxé, tudo bem? Aqui é o Babá Anderson de Logoendé. Eu vim falar com vocês do tema proposto sobre suicídio entre o povo do santo. Por que as pessoas fazem santo, se suicida? É natural, não é natural? O que leva a esse tipo de ocorrência? Enfim, nós vamos fazer de uma forma bem didática e sucinta para que vocês possam entender os motivos reais, se tem aspectos espirituais envolvidos ou não, enfim. Vamos lá, antes de mais nada, eu vou pedir para vocês clicarem aqui no link acima, se inscrever no nosso canal, no Unhaxé, tem muita coisa bacana lá. Falar de suicídio hoje é um tabu, não só dentro do povo do santo, mas também fora do povo de santo. Por quê? Porque nós aqui do Ocidente, nós temos uma cultura muito preconceituosa e muito cheia de tabus em torno da morte. Quando o assunto é morte, é algo que nos deixa totalmente desconfortáveis. Um exemplo seria estar na mesa de um bar com os amigos, sei lá, jogando dominó, um baralho, de repente começar a falar da morte de alguém ou da morte em si, as pessoas elas já se benzem, ou ai, show, show, tira isso pra lá. Até o próprio do candomblé, o povo do candomblé, perdão, tem esse costume. É só tocar no assunto da morte, todo mundo, ai, Timberuló, vai pra longe, etc. Como se fosse a pior coisa do mundo. Gente, primeiro, não somos imortais, fisicamente se falando. Nós temos sim um prazo de validade. E a morte, na verdade, é como se fosse uma fila. Cada um tem uma senha. E nós não saberemos qual será o próximo número chamado. Pode ser que possa que seja o nosso número nesse caso. E é uma coisa que não temos como fugir, não temos como evitar. Por isso a necessidade de se falar assim sobre a morte, de se educar para a morte, daí a dificuldade de lidarmos com perdas, daí a dificuldade de elaborarmos luto, mesmo sendo de uma religião reencarnacionista, em que sabemos que a vida continua, ela não se finda com a cessação da vida do corpo físico, com a exclusão da força vital. E quando nós falamos em suicídio, a questão aqui ela se torna pior em torno do tabu, porque o ato de tirar a vida, aqui vem um aglomerado de crenças. Muitas pessoas que fazem parte do culto afro-brasileiro, do candomblé, enfim, trazem conceitos cristãos. Além dos conceitos cristãos, o próprio candomblé tem sua concepção, o seu contexto referente ao ato de se privar da própria vida, de tirar sua própria vida. Sabemos que o pecado não existe dentro do nosso culto. Não quer dizer, no entanto, que devemos ultrapassar ou fazer determinadas coisas que vá de contra o que acreditamos. Nós cultuamos a vida, o candomblé cultua a vida em todas as suas matizes. Por isso mesmo acreditamos que essa mesma vida continua após o nosso desencarne. E ainda assim a cultuamos através de ritos específicos. Tirar sua própria vida, não posso aqui afirmar que está diretamente ligada a um aspecto espiritual unicamente. Existe muito pai de santo, muita mãe de santo, mal informado, mal informada, que às vezes chega uma pessoa com depressão em sua casa, uma pessoa com tendência suicida, uma pessoa que já tentou cometer suicídio. Para quem não sabe, se o indivíduo ele já tentou cometer suicídio uma, duas vezes, o risco do fato em si ocorrer é maior. E isso pode ser multifatorial. Geralmente, o suicídio vem de uma frustração não tolerada. Quem se suicida não quer se privar da vida em si, não quer se livrar da vida, quer se livrar da dor. Eu não estou justificando aqui nada, mas eu também estou assumindo uma postura de neutralidade para explicar os fatores que podem levar a esse nível de ocorrência tão triste, que atinge não só quem comete o ato, mas toda a família, todos os amigos e todos que estão envolvidos aí ao redor. O que é que leva uma pessoa ao suicídio? Geralmente, a depressão ela está associada em algum grau no DSM, que é o diagnóstico manual de diagnóstico e transtornos psiquiátricos, que utilizamos para fins
de enquadramentos, diagnósticos, enfim, nós temos lá os graus de depressão. E eu não vou especificar aqui porque não é o intuito. Eu vou ser o mais sucinto possível. A pessoa, quando ela está deprimida, essa depressão ela pode ser desenvolvida, desencadeada por inúmeros fatores. Desde um fator psicogênico, psicológico no caso, até fatores biológicos, genéticos, que daí advém várias questões, desde o ambiente, histórico familiar, essa predisposição. Existe a hipótese que conhecemos como hipótese monoamnésica, que é uma hipótese em que o nível de produção de determinado neurotransmissor em menor quantidade acarreta aí esse grau de depressão, enfim, alimenta esse ciclo, daí a necessidade do tratamento medicamentoso para a regulação dessa produção neural e assim o paciente ele se restabelecer. E dentro do povo do santo nós temos muitas pessoas com depressão. Não é diferente. Por quê? Porque somos seres humanos. Independente de sermos sacerdotes, iniciados, abiãs, ebomes, nós podemos sim ser portadores de depressão, dessa patologia, dessa psicopatologia que está acometendo aí metade da humanidade. Até 2025, a OMS ela publicou em algumas pesquisas, foi citado que a depressão será a segunda maior doença do mundo. Nós vivemos em uma era tecnológica que o homem nunca teve tanto conforto e nunca foi tão infeliz. E é errado chegar alguém em sua casa de santo e você dizer para essa pessoa que o problema dela é espiritual sem levar em conta outros aspectos. E se esse indivíduo precisa de tratamento medicamentoso, de um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, como fica a situação? Porque aqui em casa ocorreu de chegar uma determinada pessoa tomando determinados remédios controlados para... como é que eu posso citar para que vocês possam entender de uma melhor forma? Uma linguagem bem objetiva. Para controle dos sintomas, do que ela sentia em um determinado grau de depressão. E a casa que ela tomou axé orientou que ela suspendesse todos os medicamentos. O pai de santo orientou que ela fizesse a autossuspensão desses medicamentos. Consequência, ela teve um surto psicótico, tentou suicídio e tudo mais. Os resultados não foram bons. Daí a importância de entendermos que a pessoa que quer cometer suicídio, ela deixa pistas sim. Aquela coisa de senso comum, quem quer se matar não fala, vai e faz, é mentira. A pessoa que quer se matar, a pessoa que quer tirar sua própria vida, ela deixa pistas. E as motivações são diversas, não tem como tomar via de regra, porque cada um tem um repertório comportamental, cada um vivencia uma experiência. Daí a necessidade do zelador de santo levar em conta o aspecto subjetivo do indivíduo, e não apenas dizer que tudo é espiritual, tudo é espiritual, tudo é espiritual. Ah, você tá mal, vamos tomar buri que vai melhorar. Ah, você tá assim, ai, vamos cortar que vai melhorar. Gente, não é assim que funcionam as coisas. É necessário um olhar apurado para entender que somos um ser holístico e nem tudo em nossa vida é espiritual. E quando se trata de saúde mental é importante nos atentarmos, porque o número de suicídio entre o povo do santo também, apesar de não ser divulgado, tem aumentado também. E isso por falta de desconhecimento não só da família do suicida, mas também por parte do zelador, das pessoas da religião que as rodeiam e ao invés de apoiá-la, criticam, apontam o dedo, dizem que é frescura, dizem que é falta de trabalho ou algo do tipo. Vale mais esclarecer-se antes de julgar do que esperar um desfecho tão doloroso para pesar a consciência. Aí já é tarde demais. Então, babás, iás, minha mãe, meu pai, vamos estudar. Não precisa ser psicólogo, psiquiatra para entender isso. Vamos entender que somos seres humanos dotados de sentimento, de subjetividade. E quando estes não são considerados e levados em conta, o resultado nem sempre é tão bom. Eu espero que vocês tenham aí aproveitado esse conteúdo. Se inscreve lá no nosso canal e breve eu retorno com mais vídeos. Logum Bacifó, abração a todos.